Pamela fazer a apresentação dos currículos rapidamente dos professores, que daí já estava encartado nos postos. Depois a gente escuta rapidamente também o nosso diretor, o professor Dauli, a quem eu cumprimento, e cumprimento os demais professores, para que a gente depois escute-os e também tenha, ao final da fala de vocês, um momento de perguntas, de socialização, de comentários a respeito desse momento difícil, de certo modo, que está tomando conta do ensino superior, que, de certo modo, nos coloca numa outra condição de responsabilidade, uma forma nova de pensar esse produto, mas pensar também os arranjos que esse mercado, de certo modo, nos desafiam. Então, a gente agradece tanto ao professor Solon quanto ao professor Júlio o tempo que dedicam a nós para ajudar a pensar essa realidade, porque a gente possa depois, a partir das nossas próprias dificuldades, nossos próprios desafios, pensar a nossa realidade. Então, cumprimentando aí o professor Lauri, né, um amigo, nosso diretor, eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a presença de todos os nossos colegas, os nossos colegas professores, os nossos colegas funcionários, para que a gente possa fazer desse rápido momento, aí de 1h e 15, um momento de reflexão sobre o nosso fazer, né, sobre a nossa história, sobre o nosso presente, mas também, sobretudo, sobre o nosso futuro, né, o futuro da nossa casa, que é o lugar onde, de certo modo, nos constitui enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais. Tá? Para não delongar muito, eu vou pedir para a professora Pamela apresentar formalmente, academicamente, os nossos convidados, e depois o professor Lauri, o nosso diretor, fazer uma abertura oficial, né, desse espaço, que não deixa de ser um espaço acadêmico, para depois a gente fazer as duas falas e, ao final, algumas perguntas e algumas reflexões que, porventura, os assistentes suscitarem. Professora Pamela. Obrigada, Douglas. Então, boa tarde a todos e a todas. Professor Solon ou Solon? Como? Não estou ouvindo. Pode ser Solon. Solon. Professor Solon, então. Professor Júlio, obrigada pela presença. Quero cumprimentar a todos e a todas de uma forma bem carinhosa. Faço das palavras do meu colega Douglas as minhas. E, sem mais delongas, então, já vou passar para a apresentação dos nossos palestrantes, que foram pensados, assim, com muito carinho, especialmente pelo professor Douglas, na medida em que eram contatos dele, né? Então, nós temos como tema hoje a gestão de organizações em ambientes turbulentos e complexos e a relevância das pessoas, tá? Só para sintonizar-nos um pouquinho, né, com relação a como vão funcionar os trabalhos, a gente vai fazer, então, essa conversa de mais ou menos 1h15 e logo na sequência eu já vou disponibilizar o link para certificados que não tem intenção de controle, é mais para quem tem interesse em obter certificação de horas, tá? Também vou emitir, professor Solon e professor Júlio, certificados para vocês ao final, tá? Então, vamos lá. Começando aqui na ordem alfabética, né, o doutor Júlio César Valandro Soares é diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus Aparecida de Goiânia, UFG, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Extensão Rural pelo Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria, e pós-doutor pelo Departamento de Marketing, Empreendedorismo e Estratégia da University of Ulster, da Irlanda do Norte, Reino Unido. O doutor Solon é graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia, é doutor em Psicologia pela PUC Goiás, pós-doutor pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é professor e coordenador do mestrado profissional em Administração Pública Profiap da UFG. É líder do grupo de pesquisa M2C, Estudos de Mercado, Consumidor e Consumo. Então, vejam que nós temos dois nomes do mais alto gabarito para conversar conosco um pouquinho sobre esses temas, né, que estão nos inquietando tanto na sociedade contemporânea, sobretudo
no 2020, que tem sido tão atípico, né? Passo a palavra, então, para o professor Lauri fazer as considerações dele, e depois a gente vê quem que começa, se é o Dr. Júlio ou o Dr. Solon. E eu estou gravando o evento também, depois eu disponibilizo, tá, pessoal, no YouTube, se vocês não se opuserem. Obrigada. Obrigado, Pâmela. Obrigado, Douglas. Vocês dois que eu havia pedido para que a gente organizasse este evento aqui, direcionado para nossos colaboradores, tanto dos administrativos quanto os coordenadores. Nós também convidamos alguns professores, mas como é este horário, por isso que nós temos poucos professores. Funcionários, nós temos pouco, administrativos, nós temos poucos mesmo, nós estamos bem reduzidos, e é por isso que a gente não estamos com a presença de muitos colegas aqui. Mas eu quero agradecer, então, pelo teu envolvimento, Douglas, e pelo envolvimento da Pâmela, por essa organização, e chamar o professor Dr. Solon e o professor Dr. Júlio, de bem-vindos aqui em nossa casa, mesmo que seja de forma virtual, porque com certeza hoje vocês vão nos trazer alguns esclarecimentos das vivências de vocês, e que só olhando pelo currículo breve, que eu tenho certeza que já dá para a gente ver a grandeza da caminhada de vocês. Tá? Então, se sintam bem, tá? E vamos esperar que na primeira oportunidade que vocês também venham nos visitar presencialmente, que nós os receberemos de braços abertos. Tá? E essa atividade que nós estamos realizando hoje é justamente para despertar no nosso pessoal, né, tanto professores quanto colaboradores, da importância que eles têm na nossa instituição. Tá? Para que todos saibam que não adianta só eu lá como diretor ou um outro colega coordenador falar que eles são importantes, né, se eles não se sentirem importantes. Então, a partir dessa fala, eu tenho certeza que, como a gente os chamou aqui, direcionado para essa situação, um excelente tema, que é a gestão de organizações e ambientes turbulentos e complexos e a relevância das pessoas. Eu tenho certeza que nós vamos sair felizes com essas falas dos dois professores, colegas nossos aqui, né? E vamos, com certeza, também ficar refletindo sobre essa situação, desses momentos, né? Das nossas participações, porque eu assumi como diretor dia 1º de julho, e eu recebi vários contatos e pedidos de nossos funcionários administrativos, principalmente, para que não os colocassem ou não os demitissem. Vejam só a preocupação numa situação de hoje que está difícil de até se conseguir um trabalho, um emprego, né? Mas todo mundo está preocupado para manter o seu emprego. Então, como é importante que a gente venha manter os empregos, né, é importante que a gente também se envolva com as nossas instituições. Então, eu agradeço ao professor Solon e ao professor Júlio, tá, pelas suas disponibilidades, que o Júlio antes falou, apesar de dizendo que não teria, não precisaria ser só de 1 hora, pode ser mais, porque é da universidade pública, não, nós sabemos que trabalham muito também, e tem muitos compromissos, né, e por causa disso a gente destaca e agradece especialmente pela disponibilidade em se fazerem presente aqui conosco. Então eu devolvo a palavra para a Pâmela, para que ela dê seguimento ao trabalho. Muito obrigado. Mas, então, acho que agora já podemos começar, né? Já temos 4h23, talvez a gente respeite o período de 1 hora, mais ou menos, né? Então, eu não sei se o professor Júlio, o professor Solon tem preferência por começar. Professor Júlio? Então, vamos pela ordem, professor Júlio. A palavra está contigo, então. Obrigado, Pâmela. Obrigado também pelas referências curriculares. Embora eu digo que, assim, isso só tem validade quando a gente consegue fazer entregas para a sociedade. E, particularmente, tanto eu como o Solon,
eu mais até, minha formação foi toda em instituições públicas, e isso, assim, nos remete a um certo compromisso social e ético com a própria sociedade. E, de certa forma, essa discussão aqui não deixa de ser um pouco disso também, e por isso que eu agradeço muito aqui ao Douglas, que, enfim, me fez o convite. Eu espero, de alguma forma, contribuir. Então, Douglas, já falamos, a gente tem uma relação aí já de muito tempo, de amizade, enfim. Agradeço o Lauri também pelo espaço, participar nesse evento. E parabenizo vocês pelo evento e pela iniciativa, né? Um tema absolutamente relevante, sobretudo nos tempos atuais. Então, temos, assim, um espaço aqui legal para trocar ideias, para debater, para fazer algumas reflexões, né? É claro que um evento desses não pode ser assim tão prescritivo, assim, vamos sair daqui com uma solução, mas assim, a gente sai talvez com ideias e com reflexões para nos ajudar. E aí, eu quero, estava examinando aqui o site antes, eu comentava com vocês, né, assim, o Senec tem já uma trajetória importante em termos de história, tem um portfólio de cursos aqui que me parecem, assim, muito interessantes, sobretudo em termos de graduação, tem os programas também Lato Sensu, que pelo menos está lá no site, né? E aí, assim, isso também, num momento desses, não pode ser desconsiderado, quando se fala de gestão, né, e de enfrentamento de uma situação extremamente complexa. Mas eu quero dizer para vocês, assim, que eu não vou falar aqui do mainstream da gestão, de conceitos, de falar de qualidade total, embora a qualidade total fala muito na sua concepção, que uma sobrevivência de uma empresa está atrelada à satisfação das pessoas, né, que estão vinculadas a ela. Não vou falar aqui de ISO, desses instrumentos que todo mundo conhece da gestão. Eu quero, talvez, assim, colocar na mesa aqui muito mais da experiência que nós temos vivenciado ao lado do Saulo e outros colegas, né, está à frente de um campus, como eu falei para vocês antes, iniciou em 2014, num contexto totalmente adverso, um campus caro, que demanda muito investimento, e que desde então, e desde que iniciou sua trajetória, sua história, nós estamos em meio a isso, sobrevivendo a isso. É um desinvestimento público, e aí relacionar um pouco com o tema, porque o que nós temos aqui, que é o nosso maior ativo, são as pessoas. É uma equipe que, no meu entendimento, é extremamente qualificada, que nos sustenta e nos move nesse contexto. E não obstante esse contexto, nós temos crescido, nós temos, enfim, conquistado espaço e temos, de certa forma, até ganhado destaque. E isso se deve justamente a esse ativo que eu falo para vocês com a mais absoluta convicção. Em qualquer organização, o elemento mais relevante e determinante, de fato, são as pessoas. Mas, enfim, eu estava falando dessa questão do público, mas eu também não quero dourar a pílula aqui, né? Eu imagino que vocês estejam numa situação delicada, complexa, seja numas instituições de ensino superior privadas com ou sem fins lucrativos. Eu falo isso, assim, como quem também vivenciou isso durante um certo período na própria Unijuí, né, ao lado do Douglas. Tenho falado com algumas pessoas, sei da situação, por exemplo, delicada, converso com colegas aqui da PUC Goiás, então, de fato, é um setor que está sofrendo muito, como tantos outros, mas tem, de fato, um desafio importante aí num momento desses, né? Bom, e o que fazer, né? E as pessoas nessas organizações, qual a sua relevância, qual o seu papel, como estão essas pessoas? Então, ou melhor, né, suscitando uma outra reflexão, o que fazer então? É claro que, como eu falei antes, assim, sermos aqui prescritivos, né, é extremamente complicado e até inconsequente. Mas um papel talvez que nós possamos trabalhar aqui, né, é provocar algumas reflexões acerca de possíveis caminhos, né, e, enfim, de possíveis trajetórias que podemos começar a pensar, fazendo esse olhar para as pessoas, né. Obviamente que isso não é tão fácil também, né, e também, assim, há caminhos, né, essa é uma pergunta, e eu acredito que há, pelo que eu pude observar.
Então, não tenho, sem dúvida, que as pessoas são os elementos centrais de qualquer organização, né? Embora isso seja até um jargão, um truísmo, um clichê. Mas a outra pergunta que eu deixo aqui, para depois nós irmos trabalhando, né? Será que as gestões efetivamente primam por esses clichês, que são verdadeiros, por valorizar as pessoas, por colocar como elemento central, né? Eu até, assim, me aventuro a dizer que, muito provavelmente, em grande medida, as organizações não sabem fazer muito bem isso, né? Até porque não é tão fácil. Montar equipes, manter clima, manter, enfim, situações de ambientes saudáveis não é uma tarefa fácil para um gestor. Talvez o Lauri possa falar com muito mais propriedade disso, mas não é um processo tranquilo, né? Se fosse, todo mundo faria, e enfim. Então, eu quero falar um pouquinho disso, assim, mas eu também quero falar um pouco do que eu percebo, o que eu percebi em termos de cenários mercadológicos. Embora a gente fale de mercado da educação, muitas vezes soa mal em ambientes acadêmicos, mas, assim, o fato é que as organizações privadas, até como as próprias públicas, disputam mercados. Não podemos sermos, assim, inocentes nesse sentido. Então, até visitei algumas situações de dados para falar um pouquinho aqui. Mas eu quero, começando a falar um pouquinho das pessoas, e eu quero me reportar a uma situação que me chamou muita atenção. Nós desenvolvemos, há um tempo atrás, um projeto com a Universidade de Strathclyde, na Escócia, em Glasgow, e eu percebia lá, algumas vezes nós fomos para lá, que vários pontos estratégicos da cidade tinham uma frase assim: "People make Glasgow". Quer dizer, as pessoas fazem a cidade, né? E eu não tenho a dúvida nenhuma, né, de que pessoas ou people make o FG, ou make Senec. E eu falo isso com um exemplo que nós estamos vivenciando aqui há 5 anos, de estar à frente de um campus e de, sobretudo, contar com o maior ativo que nós temos a despeito de recursos, que são as pessoas. Então, as pessoas acabam, elas, fazendo esse papel de captação de recursos e outras situações que eu poderia elencar aqui. Então, assim, essa é uma primeira situação que eu coloco, né? Nós temos que, de fato, novelizar, né, esse conceito das pessoas, praticar, né, e que não fique só na retórica, não fique só, enfim, no discurso. E aí, falando um pouquinho do que eu percebo, assim, examinando dados, enfim, fazendo algumas leituras, né, o que nós temos hoje no Brasil, né? Nós temos, assim, um paradoxo tupiniquim, uma contradição. Nós temos uma realidade de ensino superior com mercado potencial, e isso é um alento muito grande para, entre aspas, explorar no bom sentido, mas nós temos um país, uma sociedade extremamente pobre, né? Um país que pouco mais de 100 milhões de pessoas ganham até R$500 por mês. Então, de fato, é uma situação que nos remete a reflexões e algumas, talvez, inferências, né? E aí eu quero falar, assim, um pouquinho do Senec-In, né, antes de entrar nos dados, né? Mas o que eu vejo, assim, para vocês que nos assistem, para o corpo de funcionários, hoje? Até já se fazia referência antes, o Lauri falava, né? Hoje, no Brasil, o fato de ter um trabalho, um país que talvez já acumule, entre formais e informais, sei lá, 20 milhões de desempregados, assim, já é uma situação, até que eu me aventuro a dizer, com certo privilégio, por mais que esse trabalho não seja aquele dos sonhos, né? Trabalhar numa instituição de ensino superior, como o Senec, eu não tenho dúvida que é motivo de orgulho, talvez para muitos, um ambiente que trabalha com conhecimento, que trabalha com formação efervescente, né? E lida-se com ciência, com conhecimentos, portanto, assim, é um ambiente, talvez, muito legal, se comparado, talvez, com ambientes fabris, ou ambientes mais hostis, em certo sentido, né? É claro que muito do ambiente que se faz também depende das pessoas, né, que estão construindo esse ambiente. E talvez também esse ambiente nos investe, essa organização como o Senec, nos investe um certo grau de status, né? Um certo poder até de fazer parte de uma instituição que lida com formação de profissionais, que lida com a vida profissional das pessoas, que direciona pessoas profissionalmente. Isso, a gente tem que se identificar com isso até para nos investir também desse status, vou chamar assim, no bom sentido, né? Mas é claro que nós não podemos nos iludir, né, Lauri? Assim, isso por si só não enche barriga, né? As pessoas querem mais, não basta um bom ambiente de trabalho, um ambiente legal, enfim, uma boa estrutura física. As pessoas também querem ter bons salários para poder ter melhores condições de vida, etc. Então, esse é um desafio que se impõe,
num ambiente, num contexto desses. Mas eu não tenho dúvida até sendo um pouco repetitivo, que a melhoria do SENEC passa pelas pessoas, nas suas mais variadas instâncias, né? O setor meio, que dá o suporte para a atividade fim, né? Por quem decide, que comanda, o Lauri está aqui, né? E talvez uma instituição em que o poder decisório é mais centralizado, embora vocês dependam aí da mantenedora, né? Aqui nas públicas, o nosso poder é mais pulverizado, são decisões colegiadas, mas o papel da direção assim, as decisões nossas são em conselho diretor, que é presidido pela direção que nem vota em deliberações, mas o papel da direção, a despeito dessa pulverização do poder, ele é extremamente relevante, né? Claro, não só isso, mas passa muito por ele. Então, o que eu digo para vocês, assim, o desempenho do SENEC Performance passa pelas pessoas. Isso, e aí, claro, nos cabe, como gestores, né, há uma efetiva valorização. Né? As formas de fazer isso, que talvez, da forma como nós gostaríamos de fazer, nos limita um pouco, né? Bom, falei já, assim, dessa experiência que eu vivo, assim, de contar com pessoas, né, e, enfim, como é bom, né, para um gestor ter uma equipe que funcione, que entregue, que solucione, digo isso. E é claro que o desafio maior, como coordenador de um curso, como gestor, é construir essa equipe, esse ambiente. Isso nos demanda, talvez, algumas habilidades comportamentais, não tão técnicas, e até políticas para construir isso. Sim, nós temos aqui, pegando o exemplo nosso, o curso de Engenharia de Produção, que é um curso que agora teve nota máxima no ENAD, que é um curso assim, que se conseguiu construir uma equipe muito boa, uma equipe saudável, com relações saudáveis, e que a resposta vem no desempenho do curso, né? Um curso que todo mundo sai empregado, que tem projetos internacionais, que tem desempenho bom, e, enfim, todo mundo se sente bem, né? Agora, isso tem que ser mantido. Esse é um desafio que se impõe ao próprio curso. Estou pegando esse exemplo. Nós temos 2 outros cursos de graduação, que é Geologia e Engenharia de Transportes, e um quarto que vai iniciar, que é Engenharia de Materiais, mas que teve dificuldade em relação a esse ambiente, a desgastes internos, e que não sei até onde isso impactou, mas não alcançou, ou não chegou até onde a produção chegou. Já tem até antes de formar a primeira turma, já tinha um curso de mestrado, né? Bom, é claro que fazer isso, né, construir essa equipe e a valorização não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, exige habilidades, como eu falei antes, né? Eu não tenho dúvida que nesse segmento, um coordenador de curso, um gestor, enfim, um supervisor de setor, né, tem um papel central nisso, né? Essa construção de ambientes e relações saudáveis. E isso também é valorizar as pessoas, né? Embora não é só isso, mas... e aí eu digo assim, de forma absolutamente peremptória, quem faz um ambiente são as pessoas, né? Acabei de citar esse exemplo da engenharia de produção. Nós temos agora, o Saulo está aqui, nós estamos negociando um projeto com o Tribunal de Contas, um projeto aí de quase R$1 milhão, de um mestrado em Direito junto conosco, e nós pegamos uma pessoa para nos ajudar, do próprio quadro, assim. Então, assim, essa pessoa está dando uma resposta muito boa, nós já sabíamos, essa pessoa era... Assim, isso nos dá muito suporte, muito amparo, muito respaldo para fazer as coisas, né? Mas, enfim, eu queria, assim, começar por essas considerações e falar um pouquinho agora, assim, do que eu vejo do cenário, né? O que está no horizonte aí. E aí eu busquei alguns dados, alguns indicadores. Me desculpe se muitos já tiveram acesso, já, enfim, conhecem, mas, assim, também que usemos isso para reflexão, né? Eu falei antes, nós temos um mercado no Brasil, falando, assim, de mercado, né? Um espaço para ser explorado, num bom sentido, como eu falei antes, é extremamente expressivo, né? Se nós observarmos, assim, um dado que eu pegava aqui do IBGE, nós temos, hoje no Brasil, cerca de, sei lá, menos de 20%, quase 20% de jovens entre 18 e 24 anos que frequentam o ensino superior, né? O Plano Nacional de Educação estabelecia que até 2024 deveríamos ter 33%, o que é absolutamente impraticável hoje, né? Não vai ser... Isso era uma política pública que foi, talvez, bem pensada, mas que não conseguiu ser implementada. Tá? Isso começa a nos remeter, Lauri, talvez um papel político
de quem é o gestor, de quem é, enfim, a alta administração, a alta cúpula, para também exercer, digamos assim, uma espécie de força política para que tenhamos políticas públicas, enfim, que nos ajudem a construir melhores indicadores, né? Um outro dado aqui que eu pego, faço um outro recorte, né, de pessoas de 25 a 34 anos, pegando aqui dados da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, melhor dizer, né, a OCDE, a média da OCDE é 36% desse grupo, com essa faixa etária de 25 a 34 anos. O Brasil é pouco menos de 20%. E enquanto os países da OCDE, uma faixa etária de 25 a 64 anos, que não concluíram ensino médio é de 22%, no Brasil é de 49%. Então, assim, existe, de fato, esse espaço para ser trabalhado, digamos assim. Mas, assim, repito, né, e talvez vou ser repetitivo aqui, as políticas públicas têm que ajudar o país a fazer isso. Né? E aí, um outro dado que eu quero colocar para vocês, que tem a ver com valorização das pessoas, que é o salário. Nessa mesma pesquisa, a gente percebe assim, que o salário da educação básica, falando aqui, né, de uma forma geral, no Brasil é de, sei lá, 14 mil dólares. Agora, talvez tenha mudado, porque esse dado aqui é um pouquinho lá de trás, né? Eu peguei aqui dados, são 2014 ainda, mas são dados muito consolidados. Na OCDE, esse mesmo salário é de quase 35 mil dólares. Né? Então, assim, chegando a 80 mil em países como, enfim, Alemanha e Suíça. Quer dizer, aqui nós estamos falando de valorização de profissionais, né? E isso seguramente vai impactar na qualidade de formação e em outros aspectos nesse sentido. Bom, aí falando um pouquinho do Plano Nacional de Educação, né, para nos remeter a questões assim de espaço para ser trabalhado em termos de ensino superior, né. A meta 12 do PNE estabelece que nós deveríamos assim levar a taxa bruta de matrícula, eles usam o termo bruto aqui, para 50% e líquida de 33% para essa faixa de 18 a 24 anos, né, que é aquilo que eu falava antes. Então, assim, há um espaço a ser trabalhado. Aí pegando só alguns dados aqui para depois mostrar um gráfico, não vou me alongar muito, né, que em 2010, né, o IBGE contabilizou 24 milhões de jovens de entre 18 a 24 anos. Tá? Mas desses 24 milhões, 53% dos jovens não haviam concluído o ensino médio, ou seja, não tinham condições de acessar o ensino superior. Tá? E, por outro lado, outros 28% dos jovens haviam concluído o ensino médio, mas não conseguiram dar prosseguimento aos seus estudos por uma série de situações, entre as quais, né, sobretudo, talvez, a questão de condições financeiras. Como nós veremos, a oferta do ensino superior ela é muito maior nas privadas do Brasil. Né? Enfim, então, o que se observou, né, quanto ao ensino superior? É que somente 19% nessa pesquisa, ela é de 2018, acho que é 2010 ainda, mas, assim, talvez os números não variam muito, e somente 19% estão frequentando esse ensino superior, né? Ou uma parcela desses 19%, inclusive, já frequentou. Vamos lá. Então, novamente, nos remete a situações que nós temos que criar condições de país e institucionais para viabilizar o acesso. Avançando um pouco aqui, e nós tivemos também, por outro lado, um certo alento, um crescimento importante do acesso ao ensino superior nas últimas décadas. Se pegarmos aqui as matrículas, por exemplo, em 1991, nós tivemos 1,5 milhão de matrículas. Em 2012, nós tivemos 7,1 milhões de matrículas. Em 2010, 6,4. Então, assim, crescemos, e isso foi fruto de políticas públicas. Podemos até discutir, questionar se foi mal ou bem implementado, mas assim, e essa participação, esse crescimento não foi só no segmento público. A política pública atingiu muito forte as próprias instituições privadas. Né? Então, nós percebemos aqui que desse número total, né, em 2012, 13%, né, das instituições eram públicas e 46% privadas sem fins lucrativos e 41% com fins lucrativos. Então, assim, praticamente 80% das instituições em 2012 eram privadas de uma ou de outra forma, né? E que essas organizações privadas ofereceram em torno de 70% das matrículas desses alunos. Então, assim, o espaço, a gente chama de market share, né?
ele tá indo no Brasil muito centrado nas privadas, o que, em certo grau, né, tem o seu lado positivo, mas depende muito, por incrível que pareça, ou não é nem incrível que pareça, assim, por uma questão lógica, depende de que políticas públicas subsidiem e financiem esse acesso a essas, chamar assim, ao ensino superior. Por isso que eu te digo, Lauri, assim, talvez as instituições tenham que, de fato, exercer um papel político em termos de instâncias governamentais, enfim, para que tenhamos, de fato, políticas públicas que viabilizem, né, esse acesso. Indo para a parte final aqui, eu quero colocar para vocês um slide aqui, não tenho muitos, mas eu quero colocar para vocês, vou tentar carregar aqui, um slide acerca de alguns dados também. Vocês podem me orientar aí, eu tenho aqui a apresentação agora, e aí o que é a tela inteira aqui? A tela inteira e tu vai clicar onde vai aparecer o compartilhar lá. Tá, ok. Eu vou colocar esses slides aqui. Todo mundo é um pouco neófito do negócio aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Os slides? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo, professor. Agora voltou para a tela do Google Meet. O senhor tem que deixar lá nos slides, eu acho. Eu vou lá agora. Saiu agora, voltou a aparecer. Uhum. Ok. Então, eu vou colocar aqui no modo apresentação, e eu queria mostrar esse gráfico aqui, né, sobre o mercado do ensino superior. Ele fala um pouquinho do atraso, né, mas, assim, fala daquilo que o país estabeleceu enquanto, enfim, PNE para essa situação, tá? Só para mostrar para vocês, né, essa projeção que nós atrasamos um pouco, mas que existe um espaço expressivo aí para trabalhar em termos de mercado potencial. Vou voltar aqui. Eu quero... Aí. Retomar aqui o... Enfim, o que nós temos, então? Saindo um pouco do gráfico, né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Nós temos, assim, uma meta, né, que era estimada para 2024 para chegar em 22 milhões, né, dos jovens, que significaria 33%, né, desses jovens, ou seja, 7,3 milhões de pessoas. Como é que estávamos em 2017? Nós tínhamos 4,2 milhões de jovens entre 18 e 24 anos que estavam na universidade, ou seja, 18% do total. Então, supostamente, deveríamos crescer muito para chegar aos 33. Então, assim, hoje, de acordo com o crescimento que se estimou na época, né, nós só chegaríamos a isso em 2037. Então, assim, há uma ausência, de fato, de políticas públicas que financiem, né, esses grupos, tá? Enfim, e aí, só para citar uma última consideração do professor Nelson Cardoso do Amaral, que é um professor estudioso dessa área aqui da UFG, né, se especializou em financiamento do ensino superior. Basicamente, essa estagnação, né, tem muito a ver com política pública mesmo, né, corroborando um pouco daquilo que eu falei. E aí, se vocês observarem um outro gráfico, eu queria mostrar aqui, vou tomar a liberdade de colocar para vocês, e talvez vocês já tenham visto isso, mas, enfim, quero colocar aqui. Deixa eu só achar o ponto aqui. Que é esse aqui. E isso, de alguma forma, talvez vocês... Tá aparecendo o slide ou minha tela? Agora tá a tela, professor. Aí, agora sim. Bom, enfim, é só para mostrar de forma bem rápida aqui
os contratos fiéis, que eu imagino que vocês trabalhem com isso, né, depois podem me corrigir, mas, assim, esse desinvestimento desde 2014 seguramente tem afetado de forma substancial, né, a situação de vocês do ponto de vista financeiro. E eu queria, assim, para encerrar, e mostrar, assim, um pouco do que é o UFG, e mostrar também, assim, o papel que as pessoas exercem na UFG para atingir certas situações que até nos orgulham, a despeito de problemas financeiros, né? Então, eu não tenho dúvida que o grande ativo das universidades, retomando, né, são as pessoas. Então, assim, eu começo, depois eu vou mostrar, mas só queria mostrar para vocês, para dizer que eu não falei das flores, né, da relação de um país entre investimento em pesquisa e desenvolvimento, já que estamos falando de investimento em ensino, né, e desenvolvimento e PIB per capita. Então, vocês vejam aí, né, se pegarmos os países que mais investem os 8 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, né, o resultado que nós temos em termos de crescimento de PIB. E o Brasil tem, nos últimos anos, experimentado, assim, um processo de desinvestimento, né, em certo grau, na contramão da história, tá? Só para colocar para vocês. Aí nós temos, para comparar, né, os países Brasil, China e Coreia, temos investimentos ao longo das últimas décadas aí, o que temos em termos de PIB, né, o Brasil é um país gigante, com a Coreia do Sul, por exemplo, né, praticamente igual, e nós vimos que a Coreia investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Aqui o número de pesquisadores é um número mais solto aqui, mas só para colocar, né, que o Brasil também ainda tem muito a crescer nessa dimensão, nesse indicador, né? E aí um dado que reflete um pouco o que está acontecendo, que é o desinvestimento em P&D, tá? Que é um elemento preocupante aí, em termos de política pública aí nos últimos 5, 6 anos. E aí eu só quero mostrar para vocês um pouquinho da UFG, até para provocar também reflexão, né, mas aí, minutinhos aí, depois eu passo para o Solon, mas assim, a Universidade Federal de Goiás, aí tem uma fotografia do campus principal, uma parte do campus, né, nós temos investido muito em energia solar, o nosso maior custo, maior rúbrica é energia, né, e nós estamos assim, caminhando para uma situação de dependência quase zero de energia externa. Nós tivemos um crescimento expressivo da universidade desde 2006, nós praticamente dobramos de tamanho, tá? Aí você tem números de curso de graduação, números de alunos, e a maior prova que a Universidade Federal de Goiás cresceu tanto que em 2019 nós tivemos a criação de 2 novas universidades federais aqui, que se desmembraram da UFG, 2 campos, Catalão e Jataí. Nós tínhamos cerca de 30 mil alunos de graduação, chegando a quase 40 mil com as pós-graduações, né? E aí, uma situação que eu coloco para vocês, né, para além desse mercado, além do elemento quantitativo, o que o mercado espera, né, que tipo de curso? Então, a UFG criou aqui um curso de inteligência artificial, que é um curso que já trouxe investimento e que, enfim, tem tido uma procura muito boa, né, assim, fazendo um pouco do olhar para o horizonte, né? Que cursos o Senec tem que pensar, se tiver que pensar em criação de cursos? Ou pensar em desativar cursos, né? Que é outro drama aí. E aí, falando um pouquinho de pós-graduação, nós temos esse portfólio aí, são, enfim, especializações e os programas stricto sensu, são cerca de 44 cursos de doutorado e 75 de mestrado, esse número já variou um pouquinho, né? Aqui nós temos o crescimento da produção científica, isso são pessoas que fazem, e nós temos mais pesquisadores, enfim, uma massa crítica muito maior dos anos para cá, isso tem impactado, né, e a universidade hoje deve estar entre a 15ª e a 16ª do país, e aí alguns produtos para encerrando aqui, né, a universidade desenvolve, assim, essa tecnologia para mais de 60% da área cultivada de variedades de cana no Brasil, né, é uma rede interuniversitária que nós temos para esse setor sucroenergético. Nós desenvolvemos recentemente, né, o pessoal da física, enfim, desenvolveu um material novo que já foi patenteado, já foi vendido, né, que diminui o consumo de energia expressivo em relação a LEDs, por exemplo, 75%, que é essa pesquisa que foi entregue já. E também o pessoal da medicina, enfim, desenvolveu essa forma de diagnóstico do câncer a partir do exame de cerume. Assim, para reportar algumas situações que a universidade conseguiu, entre outras tantas, eu só estou citando algumas aqui que foram mais veiculadas.
Tá? Essa é a nossa agência, nosso Parque Tecnológico Samambaia, só para colocar para vocês, né, que nós temos, está crescendo. Isso é naquele campus que eu mostrei antes, uma parte do campus. E aí, para vocês terem uma ideia, o que foi arrecadado em 2019 a partir de projetos e captação de recursos, que é um outro desafio que se impõe para todos nós cada vez mais. Diante, assim, da falência dos recursos do setor público, mais do que nunca se impõe esse tipo de iniciativa. E nós, de fato, temos conseguido, né, captar recursos. Esse ano é um ano atípico, não dá para falar, mas, enfim, nós tivemos aí, em 2019, esse contingente, tá? Finalizando aqui, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, de forma bem rápida, então, ela é o campus 3 da Regional Goiânia. Nós temos 3 campos, que é o Samambaia, na saída para Brasília, o campus do centro e o campus do sul de Goiânia, que é esse nosso aqui, né, que nós fazemos parte aí do solo. Então, nós temos aí, enfim, o campus, ele está próximo a aqui nós temos a BR-153, que liga São Paulo a Brasília, e aí nós temos uma série de, enfim, empreendimentos aqui, que eu vou passar rapidinho para vocês. Nós estamos, na verdade, mergulhados em meio a um conjunto de polos empresariais. Então, isso, por sermos ciência e tecnologia, isso fatalmente nos remete a uma relação consistente, né, e promissora com o setor empresarial. Então, estamos construindo isso. Passando aqui, rapidinho, né, então, esse é o campus, para encerrando aqui, né, são 50 hectares que nós temos para trabalhar, repito, num cenário de pouco recurso, né? Essa estrutura organizacional que nós temos, um conselho diretor que é órgão soberano, enfim, os cursos e estruturas administrativas eu posso falar um pouquinho mais depois, né? Nós somos hoje em 58 docentes, distribuídos nesses 4 cursos e nos mestrados, e uma equipe aí de 103 pessoas, entre técnicos e docentes, né? É isso, obrigado pela atenção, estendi um pouquinho, mas, enfim, deixei essas provocações e deixo a palavra para o Solo para depois nós conversar um pouquinho. Solo. Obrigado, Júlio. Falta só tu tirar a tela aí que tá... Acho que a tua tela tá compartilhada ainda. Aí. Bom, pessoal, então, assim, eu quero agradecer o convite. Eu penso, assim, tem um pensador francês da área de psicodinâmica do trabalho que ele fala que uma boa parte dos conflitos numa organização são resolvidos com reconhecimento das pessoas, né? Christophe Dejoux, e ele é muito utilizado nessa questão de conflitos, né, e nas organizações, e então ele fala dessa importância do reconhecimento. Então, toda vez que as pessoas me convidam para uma palestra, para uma live, ou pode ser até para um chat, para um WhatsApp, enfim, eu agradeço porque eu estou sendo lembrado, tá? Bom, então, assim, ó, o Júlio me conhece, eu sou meio analista de Bagé, assim, para algumas coisas que envolvem as pessoas, né? E eu acho interessante a gente começar a falar um pouquinho dessa questão das necessidades, assim, que move o mundo, né? Então, se a gente for observar que esses grandes surtos, assim, de inovação e de criação, eles também são acompanhados por momentos de destruição. Então, eu vou procurar, assim, entender o ano de 2020 como um ano de destruição. Inclusive, eu não quero nem registrar o meu aniversário, que foi lá em janeiro, tá? Não fiz aniversário esse ano, vou fazer só em 2021. Mas, assim, ó, eu quero dar um exemplo para vocês, muito interessante, conforme o Júlio comentou, nós, na UFG, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, nós temos um curso de geologia, né? E eles relataram uma situação muito interessante que acontece no Espírito Santo. Encosta um navio chinês na costa do Espírito Santo, ele carrega esse navio com pedras ornamentais e esse navio vai para a Europa. Ele não vai para a China, ele vai para a Europa e dentro desse navio usina, eles vão trabalhando essas pedras, vão lapidando essas pedras e quando elas chegam no Velho Mundo, elas já estão prontas para ser entregue para o consumidor final, né? Então, aí eu fico pensando se nós não poderíamos fazer isso no Brasil, né? E talvez uma provocação pior do que essa seja que, por que nós não fazemos, né? Como nós não fazemos e quem poderia fazer isso tudo no Brasil? E aí a gente começa a perceber
o mundo de oportunidades que nós temos à nossa disposição e que não são aproveitadas, né? Inclusive, eu estava falando para o Júlio a questão do turismo, né? Quem é que tem vontade hoje, por exemplo, de visitar o Rio de Janeiro, né? E mesmo que ele tenha vontade, ele vai colocar na balança, pô, eu vou investir tanto, quem sabe eu vou fazer uma viagem para outro país, para conhecer uma outra cultura, né? Por que será que eu vou dedicar a fazer uma viagem de risco como essa e encontrar aquela situação que está instalada lá? Então, a gente cria aí um ponto de exclamação numa situação de que, na verdade, nós temos um universo de oportunidades que poderiam ser aproveitadas. E o grande motor de transformação disso são as pessoas. Por que será que em algumas organizações essas oportunidades são aproveitadas e em outras essas oportunidades são rejeitadas, né? E aí, assim, eu trago até uma outra provocação que tem muito a ver com inovação, assim, com empreendedorismo, e com uma coisa que eu acho que anda muito esquecida ultimamente, que é a questão do intraempreendedorismo, que é as pessoas entenderem as organizações onde elas estão instaladas, onde elas estão trabalhando, como um ativo, né? Então, se, por exemplo, a UFG não der certo amanhã, né, e por algum motivo o professor Solo e o professor Júlio perderem a estabilidade que eles têm, aonde eles vão estar trabalhando, né? Então, eu preciso entender que a sobrevivência da minha instituição, ela está muito relacionada com a minha sobrevivência, né? Como que eu vou fazer para trazer o leite para as crianças em casa? E muitas vezes nós temos essa dificuldade de enxergar essas coisas, até muitas vezes pela forma com que a instituição nos trata, né? Então, o Júlio, por exemplo, ele trouxe o exemplo da Universidade Strathclyde, né? Eu nunca vou me esquecer uma vez que eles nos visitaram lá na região de Goiânia, e eles trouxeram um slide e eles mostraram todos os projetos e todas as intervenções que os cursos deles fazem no dia a dia das pessoas. Então, tem a roda da Land Rover, foram eles que desenvolveram. Tem a roda do BMW, tem a direção BMW, foram eles que desenvolveram. Então, eu vejo as instituições de ensino, né, os professores, os alunos e os funcionários, num momento de pós-pandemia, envolvidos numa outra situação, que é tentar organizar esse mundo que ficou lá fora, porque a gente não vai encontrar as coisas da mesma forma. Muito dificilmente os alunos irão nos perceber da mesma forma que eles nos percebiam, e muito dificilmente nós vamos perceber essa relação de troca da forma com que a gente recebia. Será que eles vão voltar a ter vontade de sentar numa cadeira, numa carteira e assistir uma aula expositiva, que nem eles assistiu antes? E será que nós vamos ter essa disposição de ministrar essa aula, né? Então, eu não sei, eu vejo a minha atividade, assim, muito orientada a projetos, sabe, para a comunidade e para as empresas num futuro próximo, até numa forma de rever esse atendimento das necessidades que existiam, tá? Bom, aí eu trago para vocês, assim, nesse contexto, a metáfora do gato gordo, né? Que se nós continuarmos caçando como gatos gordos, né, dificilmente a gente vai conseguir trazer alguma coisa. O gato gordo, ele estando satisfeito e bem alimentado, né, e numa zona de conforto, ele não vai caçar o suficiente. Então, isso, pessoal, é uma coisa, assim, que, para mim, ela é emblemática, assim, e ela me causa, assim, uma série de desconfortos, porque eu vejo, sabe, as pessoas muito acomodadas com o que nós temos lá fora, né? Então, nós, assim, muitas vezes enaltecemos essa geração que mais jovem e tal, e eu penso que eles são uma geração maravilhosa, porque eles são muito mais orientados à ética, né, a questão da sustentabilidade, né, do verde e tal, que nós. Então, eles têm esse ponto positivo. Mas aí, resgatando essa questão que eu estava falando da necessidade, eles têm muito da questão do gato gordo, entendeu? Que se eles estão com fome, eles pedem o Uber Eats, né? Se eles precisam de um carro, eles chamam um Uber, né? Então, não tem mais aquela coisa, né, do conflito, eu vou de táxi, eu não tenho dinheiro, eu vou de ônibus, é perigoso.
Então, tudo parece que tá vindo, sabe, na direção da demanda. Então, eu muitas vezes eu me questiono se existe essa necessidade que impulsiona a pessoa a caçar diariamente, né? Então, muitas vezes, assim, eu fico olhando por que será que algumas instituições estão fazendo tanto e outras estão fazendo tão pouco? Por que será que algumas pessoas estão fazendo pouco e outras estão fazendo muitas, né? Bom, aí dentro ainda desse contexto, pessoas, né, inovação, que foi para isso que o Júlio me convidou para falar, eu sou, assim, a interface da universidade com as empresas, com o mercado, com o consumo, e eu faço, assim, muitas visitas diariamente, mesmo em situação de pandemia, né? Eu tenho ido muito a São Paulo, muito ao Rio de Janeiro, porque nós temos alguns projetos no Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando lá com o pessoal da Marinha, e a semana passada eu visitei lá o Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio, e então, assim, tem algumas coisas que me chamam a atenção, e eu trago isso para a sala de aula, para mostrar para os alunos, olha, pessoal, lá está acontecendo uma coisa diferente, eles têm os mesmos problemas que nós, eles não têm recursos, eles não têm dinheiro, e eles também têm pandemia, mas eles estão fazendo algumas coisas diferentes, né? Então, eu percebi, assim, por exemplo, no caso dos fuzileiros navais, talvez por causa de toda essa herança que eles têm, de que eles têm que sobreviver 48 horas em território hostil, sem apoio de nada, eles se viram sozinhos durante 48 horas, numa situação de risco, eles desenvolveram uma série de soluções pontuais, adequadas, aliás, para resolver necessidades deles, tá? Então, por exemplo, eles têm uma série de rádios israelenses, e eles imprimem peças para esses rádios, porque esses rádios já não têm mais manutenção. Quem esteve no Exército sabe que existe uma peça, por exemplo, no fuzil, que quando tu engatilha pela parte externa, tu move o ferrolho para a retaguarda, essa peça é uma peça de polímero, e ela quebra com facilidade. O que eles fazem? Eles imprimem também essa peça em polímero e substituem. Por que eles não mandam esse armamento para o arsenal para ser recuperado? Porque tu tem que trocar uma peça muito cara, e quando tu poderia imprimir aquilo ali. Aí eles têm um sistema de forja, eles dobram chapas, eles fazem moldes de borracha de silicone para fazer determinados componentes, eles têm sistema de extrusão. Então, assim, eles estão completamente independentes do universo, né, das Forças Armadas. Numa situação de risco, deram para eles uma missão, olha, se a gente precisar de um hospital para atender as vítimas do Covid, vocês têm que desenhar uma série de equipamentos necessários para o dia a dia de um hospital. Então, eles projetaram uma cama, deixaram pronta essa cama, está aqui o nosso protótipo, respiradores no modelo italiano, que entra o ar por um lado, purifica e sai pelo outro, com filtros, máscaras isoladas para a pessoa transitar em ambientes contaminados. Fizeram também, eles desenvolveram uma tecnologia de UV. Tudo isso, pessoal, que eu estou relatando para vocês, foi feito de março a setembro, em questão de horas, assim, eles colocaram... outra coisa, por exemplo, eles fizeram 50 mil máscaras numa semana, eles colocaram o pessoal da cozinha, os motoristas, né, o militar de médio escalão, todo mundo para costurar, operando máquinas de costura, né, e então todos eles trabalhando nisso daí. Então, eu resgato, pessoal, aquela questão da necessidade, né, que ela nos motiva, sabe, ela nos impele, e essa questão do empreendedorismo, tá? Da pessoa se sentir engajada numa causa, né? Então, é óbvio, pessoal, que a gente vai ter que redesenhar as nossas instituições de ensino. Nós vamos ter problemas muito sérios pela frente. Como é que nós vamos redesenhar isso daí? Fazendo com que as pessoas pensem numa única causa, tá? Eu não gosto de autoajuda, não gosto dessa conversa de motivação. Eu sou muito, assim, focado nessa história de que as transformações, elas sempre acontecem de dentro para fora, né? Não vai chegar o guru espiritual e vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos ler Paulo Coelho, né? Nós precisamos disso e daquilo outro. Não, pessoal. Nós temos um problema muito sério pela frente e nós vamos ter que montar uma força-tarefa para resolver isso daí. E entender que se
se as nossas instituições forem à falência, nós vamos junto. Estamos todos no mesmo barco, né? Então, eu vejo essa questão do navio, que parte do Espírito Santo e vai para a Europa com as nossas pedras, ela é emblemática, porque nós não estamos fazendo isso, né? E como nós poderemos fazer isso aqui no Brasil? Né? Ao invés de ficar reclamando, né, de todos esses problemas que nós estamos vendo aí fora e tal, essa crise que nos assola, eu acho engraçado, assim, né, pessoal, eu já tenho os meus 50 anos aqui nas costas, e meu pai já é falecido e tal, há muitos anos, mas eu me lembro quando eu era criança dele reclamar do preço do combustível. Nossa, vou ter que abastecer o carro de novo essa semana, a gasolina está cara. Então, a impressão muitas vezes que eu tenho é que os problemas são os mesmos da época que eu era criança, né? Então, falar de crise, para mim, é uma coisa recorrente. Eu cresci escutando falar de crise na minha casa, né? Talvez algumas sejam piores, talvez outras sejam melhores, mas para mim crise é crise, né? Então eu vejo isso, sabe, pessoal? Como eu comecei a falar da história do analista de Bagé, eu acho que a gente não tem que buscar muita explicação para as coisas, a gente simplesmente tem que resolver, né? E aí vem aquela história, nós podemos ser um pensador pragmático ou um pensador francês, que demora uma página inteira para escrever um parágrafo, né? E não sei se nós temos tempo para isso, né? Eu acho que as coisas têm que começar a acontecer esse ano ainda, senão o ano vai passar, a gente pode ter uma variante do Covid, né? Pode ter nós temos o Covid-19 hoje, podemos ter o Covid-20, talvez o Covid-21, e aí nós vamos ter que ir atrás de uma nova vacina, e aí as coisas estão paradas. Bom, aí, para finalizar, pessoal, eu até fiz uma colinha aqui, ó, né? Eu também sou aluno, né? Então, eu fiz uma colinha aqui e eu consegui bater todos esses pontos aqui, tá? Aí, para finalizar essa minha fala, eu penso o seguinte, ó, pessoal, de uma forma, assim, muito, muito pontual, tá? Eu tenho, assim, conhecidos que moram no exterior, eu tenho familiares que eles moram no exterior, e é muito interessante a forma como eles se adaptaram à pandemia, né? Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela reside no Reino Unido, em 3 dias ela já estava tendo a mesma carga horária remota do que ela estava tendo presencial. Então, o que na verdade isso reflete? Parece que tem mais dinheiro do que nós, né? Mas eles, na verdade, souberam explorar todas as situações de crise que eles tiveram, né? Então, por exemplo, uma pandemia, por exemplo, no Reino Unido, é alguma coisa muito parecida com o que foram as Blitz em Londres, né? Que eles tinham que viver dentro das suas casas. Então, talvez aquela tradição já foi perpetuando, e hoje eles têm uma facilidade muito grande de conseguir continuar tocando essas atividades de uma forma rotineira, tá? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação entre, né, desenvolvido, né, e em vias de desenvolvimento e tal, mas sempre serve como exemplo, né? Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos ter que aprender uma situação como essa, e conforme o Júlio comentou no início da fala dele, são as pessoas que vão nos ajudar a fazer isso daí, desde que elas estejam engajadas na nossa causa, tá? Qual é a nossa causa? Sobrevivência, tá? Nós viramos uma página desse ciclo de destruição, e agora nós temos que fazer um novo ciclo de criação, como já previa o Schumpeter lá e o Kondratiev naqueles ciclos longos, né? Nós estamos vivendo aí um ciclo de destruição, nós vamos ter que recuperar tudo isso, tá? E para isso nós precisamos muito das pessoas engajadas. Certo, pessoal? Então, assim, não sei se eu atendi as expectativas, aí vocês se sintam muito à vontade de fazer questionamentos, né? Se quiserem que eu resgate algum conceito que não ficou muito claro, né? Se quiserem que eu fale um pouquinho mais do gato gordo, né? Eu estou à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, eu não sei Também se... estou à disposição aqui só para reforçar o Solon, né, para questionamentos, enfim, conversar mais, trocar ideias aí, dialogar, esse é o momento para isso. Então, professor Solon, professor Júlio, muito obrigada. Eu
Então, vamos abrir aqui, né? Não sei se alguém tem algum questionamento, o pessoal quer, enfim, até fazer algum relato daqui a pouco de alguma situação sua, né? Fiquem bem à vontade, tá? Douglas, você quer falar alguma coisa? Abrir o áudio? Minha internet está muito... Tá indo e voltando, não estou conseguindo... Alô? Oi. Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim. Estamos ouvindo bem. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Solon, ao Júlio, né, pela disponibilidade em estar com a gente, né, em dividir as experiências de vocês. Obviamente que a experiência de vocês, por estarem na universidade pública, impõe outros desafios e tem, obviamente, outras perspectivas também de análise, né? Eu gostaria de ouvir um pouco vocês, porque nós estamos aqui num contexto, claro, que tem um contexto bastante complexo. O Júlio até levantou alguns índices, alguns números, né? O ensino privado brasileiro, ele tende a entrar em processos de estabilização nos próximos anos, salvo uma recuperação muito significativa da economia, ou uma redefinição de políticas públicas, né, que foram amplamente afetadas pelas questões fiscais nos últimos anos, né. E nós aumentamos o número de oferta, né, estamos aumentando significativamente tanto nas públicas quanto nas privadas. A concorrência da nossa instituição regional aumentou muito, né, basta se perceber em Solon e Júlio que no curso de Direito nós tivemos a criação de vários e vários cursos aqui na região, então ofertamos muito mais vagas e estamos concorrendo com um número menor de alunos, porque a classe média gaúcha e a classe média brasileira, ou a classe pagadora no Brasil, está reduzindo radicalmente o número de filhos nos últimos anos. E nós precisamos, e isso não é novidade para ninguém, o professor Lauri diz isso, vocês disseram isso, que a viabilidade da nossa instituição passa pela capacidade de nós atrairmos alunos, e para atrairmos alunos, teremos que ofertar um bom produto, que é um serviço de qualidade meio, que são boas aulas, e que são, obviamente, as formas representacionais, as narrativas públicas que chegam até o público. Como é que vocês veem, por exemplo, e aqui falando da nossa realidade, né, da realidade de instituições privadas, esse processo de competir em relação às outras instituições na busca desse jovem que tem mais oferta, mas que também se torna mais escasso em termos de procura. Nós estamos, na verdade, muitas instituições buscando um mesmo aluno, né? Então, não há dúvida e que se as instituições se inviabilizarem, perde emprego Douglas, perde emprego Pamela, perde emprego quem quer que seja, reduz carga horária, e estamos definitivamente no mesmo barco. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas estão na mesma tempestade, né, João, Lauri, mas não estão no mesmo barco. Então, os problemas são os mesmos, mas os barcos não são iguais. Porque todas as instituições estão tendo que enfrentar esses problemas, mas o que nos interessa é a nossa instituição, é o nosso projeto. Como é que vocês veem, por exemplo, essa disputa aí, e o que vocês poderiam, de certo modo, apontar para nós, professores, para nós, colaboradores, para nós, funcionários, dessa missão de ressignificar o nosso espaço, né? Nosso espaço enquanto vendedor de um produto mesmo, porque não há dúvida de que nós vamos enfrentar ainda dias mais difíceis, todos nós, na busca desse aluno, né? Porque os números
tanto do nascimento de alunos, de capacidade de pagadores e a oferta de vagas indicam essa direção. Então, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho nisso. Sei que se torna um pouco repetitivo aquilo que vocês já, de certo modo, apontaram, mas todos nós, evidentemente, estamos preocupados com o nosso lugar, porque ao estarmos preocupados com o nosso lugar, estamos muito preocupados com a nossa instituição. Todos temos uma relação muito visceral com a instituição. Nós temos aqui, como o professor Lauri, muitos outros, mais de 20 anos, pessoas com quase 30 anos da instituição. A instituição faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa história, né? Ela viabilizou financeiramente muitos de nós, nos constitui enquanto profissionais. Eu falo por mim, mas tenho certeza que muitos colegas também estão na mesma condição que eu. Ou seja, praticamente metade da minha vida eu estou dentro da SENEC, certo? Então, e obviamente que todos queremos, ao nosso jeito, ao nosso modo, colaborar para que ela continue viva por muitas décadas ainda. Então, obviamente que o cenário ele é complexo, é um cenário difícil, mas o enfrentamento coletivo, né, não estar só na mesma tempestade, mas estar no mesmo barco, é fundamental para que a Constituição se reinvente, né, se reconstitua com os nossos líderes, com o professor Lauri, aí, que é o nosso diretor, está fazendo um belíssimo, um grande trabalho, e com os nossos colaboradores todos. Como é que vocês veem, por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, vocês sabem, né, nós temos aí no meio de umas 2 ou 3 concorrentes mais, né, Lauri, diretas, e nós estamos lutando pelos mesmos alunos, né, que é o que vocês, de certo modo, não têm tanto nas públicas, mas nós estamos aí numa situação bem complicada. Então, como é que vocês percebem, né, a demanda do ensino superior, mesmo na privada, e um recado também para os nossos colaboradores, para os nossos professores, da importância, né, desse processo de ressignificação do espaço do trabalho, especialmente num ramo que já vem enfrentando dificuldades e que parece que o cenário não é de acomodação tão rapidamente. Eu vou falar um pouquinho, Douglas, e você pondera muito bem algumas situações, né? É claro que nós não estamos no fim da história, né? Nós temos, enfim, talvez até eu vou aqui provocar o solo. Nós temos, talvez, hoje, uma situação particular de crises, que são crises que se acumulam, né, no Brasil, seja econômica, sanitária, crise política, crise institucional, enfim, alguma outra que possa aparecer aí. Então, é um momento, de fato, complexo, um momento ímpar, né? Não estamos no fim da história, como falei antes, mas isso nos remete também a um desafio maior, né? Eu li um texto, Douglas, que mostrava indicadores de fecundidade, né? No Brasil, em 1980, a média de filhos por mulher era 4,4, né? Em 2010 era 1,9, era 1,9, né? Talvez não tenha mudado muito para hoje. Mas isso, de fato, assim, reforça o que tu colocava, a restrição, digamos assim, de possibilidade de jovens, né? Diminuiu substancialmente de jovens que possam acessar o ensino superior. Então, essa é uma limitação muito clara. E no Brasil, embora nós tenhamos muito espaço ainda, como eu verifiquei a partir de alguns indicadores, e vocês devem estar sabendo disso. Mas nós temos esse paradoxo tupiniquim, que nós temos ainda muito a crescer nessa dimensão, se comparar com outros países, mas não temos dinheiro. A sociedade não tem dinheiro, o jovem não tem dinheiro, as famílias não têm dinheiro para financiar suas formações, né? E aí isso passa por políticas públicas, obviamente, como já foi falado também. E desde 2014 o Brasil vem, enfim, colocando isso como algo impossível de se fazer frente a não ter dinheiro, não ter orçamento, né? E ao mesmo tempo que é outro paradoxo, que nós pagamos 50% do nosso orçamento da União em juros de dívida pública. Quer dizer, nós temos uma questão estrutural aí de país que tem que ser superada. Isso é inconcebível mais. Então, e aí nos remete também, assim, a uma das dicas que eu daria, assim, eu vejo que existe uma luta política aí, por parte de instituições como o SENEC e outras, para trabalhar junto a estruturas de governo, estruturas de políticas públicas mesmo, para fazer esse papel, né, de termos, de fato, essas possibilidades de financiamento.
Uma outra questão que eu vejo que nós trabalhamos aqui é cada vez mais a aproximação do SENEC com a sociedade. Achar formas de que a sociedade, de fato, esteja ao lado do SENEC. Assim como a universidade pública está tendo que fazer isso, chamar a sociedade para o seu lado, para que, enfim, ela seja um instrumento também de valorização e de sensibilização de governos, né, para a importância das formações da educação. É claro que essa aproximação, eu não sei como é que acontece aí, nós aqui temos vários projetos também, desde projetos solidários, projetos sociais, além de aproximação com empresas, enfim. Então, essa é uma realidade, talvez, para nós, até talvez um pouco mais viável, por N razões, né? Mas eu diria, assim, que esse é um elemento que poderia, assim, ajudar nesse sentido. E uma outra questão que eu vejo, assim, assim, examinar qual é o nosso portfólio hoje de produtos e de cursos, né? Assim, nós estamos fazendo um olhar sobre o que está acontecendo no mundo, ou nós estamos ficando naquele portfólio já mais clássico, né? E aí eu não quero entrar nas áreas, mas assim, pegar assim, um curso de administração, é um curso fácil de implementar, um curso, enfim, talvez tenha até alguma demanda, mas assim, é um curso que a sociedade quer, ou o pessoal cursa enfim, porque é um caminho natural muitas vezes, né? E eu trabalhei muitos anos com administração, estou pegando um exemplo aqui, mas poderia pegar outros, né? Nós temos que pensar num curso de robótica, de inteligência artificial, enfim, de automação, né, para um mundo novo que vem mais aí, um mundo digitalizado, um mundo... isso seria mais atraente para o nosso público. Então, talvez, assim, quando nós viramos commodities, como é o caso que o Douglas falava, né, a gente tem que buscar diferenciação. Então, estou suscitando essas ideias, não desconhecendo a complexidade do contexto, né? Eu imagino, assim, de fato, que é uma questão extremamente delicada e complexa de superar. Mas eu coloco esses insights, assim, de momento. Solo. Bom, Júlio, tu e o Douglas falaram a respeito da taxa de natalidade e tal, né? Mas tem um outro indicador que eu acho que ele é muito interessante para a nossa situação, que é a questão da expectativa de vida também. Nos últimos 20 anos, nós aumentamos aí 10, 15 anos na expectativa de vida. Então, isso quer dizer que aí eu volto àquela história da necessidade, nós, por mais crise que nós temos, e tu chamou as crises de empilhadas, né? Nós temos hoje uma vida melhor do que nós tínhamos antes, né? Se for ver assim, a fome crônica mesmo no mundo, vai ver pontualmente ali na África subsaariana e alguns lugares da América Latina, e mais por questões de dificuldade de distribuição de alimento do que de produção, tá? Mas assim, eu quero pontuar isso por quê? Porque, na verdade, esse público consumidor do ensino, ele mudou muito, entendeu? A gente tem que tentar entender quem são essas pessoas. O Douglas falou de 20 anos, né? Quem são essas pessoas que durante os últimos 20 anos elas nos acompanharam? Elas mudaram muito, né? E eu não sei se a gente conseguiu acompanhar essas mudanças, tá? Então, assim, eu penso assim que uma solução muito pontual é tu trazer as organizações para dentro das instituições de ensino, como se a gente fosse uma só. Então, assim, eu vou até dar um exemplo para vocês e eu faço questão até de citar nomes, tá? Ali no Distrito Industrial de Aparecida, nós temos a Max Vinil. A gerente de qualidade da Max Vinil, que produz tinta, concorrente da Suvinil e de outras tantas, é uma menina que deve ter 20 anos e tem ensino médio. E ela é formada ela tem um ensino técnico em química. O trabalho dela é ficar analisando os componentes de química. Eu perguntei para ela, mas tu não pensa em fazer um curso superior? Eu disse, para fazer o que eu faço, eu não preciso fazer uma graduação. Então, a gente tem que começar a pensar no que nós realmente estamos entregando, né? E aí eu volto para aquela história da necessidade, entendeu? A gente tem que trazer essas empresas, e inclusive, Júlio, tu tocou nesse assunto, as instituições públicas para aprender conosco. É inadmissível tu ficar cobrando do povo essa parcela de impostos e não devolver para a sociedade, tá? Então, talvez
um dos grandes problemas dessa crise que nós estamos enfrentando é esse descompasso do que nós estamos, vamos chamar de produzindo, e o que lá fora eles estão demandando. E aí passa por aquilo que o Júlio também comentou, de reorganizar esses cursos, rever as demandas, reavaliar se isso é necessário, não é? Nós temos um grande concorrente hoje nessa entrega de ensino, que é a própria internet. A internet, ela produz muito conteúdo e ela seduz o jovem com coisas que são fáceis de digerir, vídeos que são fáceis de assistir, dinamismos, né, e música e tal, e aí os caras idolatram youtubers e não sei mais o que, como se eles fossem salvar alguém, entenderam? Então, talvez seja esse um dos espaços que nós estamos percebendo. Então, eu penso que realmente a gente precisa rever isso que o Douglas comentou dos últimos 20 anos. No momento que o smartphone chegou nas nossas vidas, 20 anos se alteraram assim num piscar de olhos. Então é isso, senhoritas. Douglas, não sei se tu queres complementar alguma questão. Então, eu já vou passar, eu agradeço, né, pelo retorno, acho que é um momento complexo, de fato, e como eu ia dizendo antes, né, eu cheguei há pouco na instituição, mas eu já sinto, assim, a importância de ter um local onde eu me constituo profissionalmente, e vejo que os colegas investem muito tempo nisso, né, então, de fato, é muito difícil para a gente ver essa reformulação do sistema, mas de ensino como um todo, e profissional, acadêmico, mas, de fato, parece um caminho sem volta, né, que ou nós vamos nos reestruturar, nos ressignificar e tornar o nosso produto atrativo, talvez conciliando o empreendedorismo com o ambiente acadêmico, e acho que isso é possível de ser feito de uma forma sofisticada, né, mas eu já vou passar, então, a palavra, se eu não me engano, o professor João queria fazer uma pergunta, né, João? Isso aí, então, boa tarde a todos. Prazer, Júlio, prazer, Solon, tá? É ótimo a gente poder aprender sempre um pouco mais. Eu faço muitas anotações quando eu participo dessas palestras, assim, dessas apresentações, porque acredito que a gente consegue aprender muito. E nas falas de vocês dois, né, vocês comentam muito sobre a questão, né, da anotações, é que o currículo só tem valor a partir do momento que a gente entrega para a sociedade, né? Então, eu achei muito legal essa frase. E também, assim, quando nós pensamos, né, os nossos alunos, será que eles vão estar aptos a voltarem para esse modelo de sala de aula que nós estamos hoje, né? E também pelo simples fato de que, será que nós também vamos estar aptos a esse quesito? Eu sou professor de todos os cursos da área de saúde aqui da faculdade, coordeno também o curso de fisioterapia, e uma das perguntas que eu tenho, né, seria até um pouco anterior a esse modelo de nós estarmos dentro da faculdade, certo? Quando nós pensamos em qualidade, né, assim, o que nós vamos ofertar para o nosso aluno? Dentro dessa experiência, essa vivência, né, que vocês estão tendo hoje, imagino eu, né, esse estudo híbrido, né, que está vindo de uma forma quase que imposta, né, pelos grandes grupos, né, falando desse modelo, né, da educação superior particular, privada, né, que hoje ainda não impacta tanto no setor público, mas a gente pode falar da seguinte forma: muitas vezes esses alunos que participam da educação privada acabam tendo que receber algum subsídio do próprio governo, como vocês muito bem comentaram, né, e hoje já está escasso isso. Então, uma forma deles conseguirem estudar é esse modelo híbrido. Mas eu pergunto a vocês, dentro dessa visão, pensando até nesses últimos 20 anos, né, que nós estamos analisando agora, houve uma capacidade de formação para que esses nossos alunos eles cheguem até a educação superior, né, aptos a conseguir receber um conteúdo, né, em que eles precisam galgar dia a dia, hora a hora, né, para que eles interajam dentro de um ambiente, que seja um ambiente totalmente virtual, não seja esse ambiente, né, muito fantástico, né, como a gente diz assim,
a vida do Peter Pan, né, a Alice no País das Maravilhas, né, onde eles se deparam com uma situação em que o conteúdo está exposto e eles precisam, né, galgar cada momento desses. Vocês acham que o modelo que nós estamos passando hoje, ele vai ser algo em que não vai impactar muito? Imagine que os nossos alunos que entraram esse ano, daqui 5 anos nós vamos estar colocando eles no mercado. Então, quando eu penso em entrega de qualidade, aonde eu preciso empregar esse aluno, aonde eu preciso incluir ele dentro de grupos, né? Pode ser um grupo de pesquisa, incluir ele, então, em um processo de um mestrado. Será que eu vou conseguir nesse modelo, dentro da área de saúde, principalmente, falando, eu vou conseguir incluir ele dentro desse contexto geral que nós estamos pensando, né? E trazer para ele uma forma adequada de educação? É mais ou menos isso assim que eu gostaria de falar. Não sei se foi claro assim tudo que eu comentei, mas é um setor bem complexo. Bem, João, eu vou fazer um pouquinho de alguns comentários. O Solon até talvez ele epidermicamente assim ele percebe muito mais isso por estar convivendo assim mais próximo que eu. Mas a tua pergunta é muito interessante e ao mesmo tempo complexa. Nós temos uma geração hoje que tem características e particularidades, assim, idiosincrasias muito marcantes, né? Nós não podemos nos esquecer que nós vivemos a geração screen, né? Quer dizer, hoje, uma sala de aula, tu compete com o smartphone, e eu até acredito que nós não estamos sabendo lidar bem com isso. Sinceramente, acredito nisso, a gente não está conseguindo lidar bem com isso. Mas, de outra parte, né, eu vejo que também nós temos assim uma fragilidade de formação, talvez de alguns fundamentos básicos de formação, seja de assim, português e matemática, usando uma linguagem bem coloquial, e que nós pegamos alunos, assim, talvez eu seja muito duro agora, mas semi-analfabetos na universidade. E eu estou falando isso da Universidade Federal, que nós temos uma concorrência aqui para 40 vagas em engenharia de produção, nós temos 600 candidatos. E que às vezes nós nem conseguimos preencher as 40 vagas porque esses candidatos se pulverizam por outros cursos, né? Então, imagino assim, a dificuldade talvez das privadas, que a concorrência é menor, e aqui não estou nenhum demérito, mas assim, pegue um aluno com mais dificuldades ainda. Então, a complexidade começa por aí, né? Começa por aí. Como é que você vai formar um cara que tem que primeiro, assim, fazer um nivelamento e às vezes esse cara vai indo no curso e vai chegar ao final sem ter superado certas barreiras básicas. Então, assim, para mim a complexidade começa por aí. Mas nós temos uma questão geracional importante também, que é esse mundo novo que está aí, esse admirável mundo novo, e que nós temos que talvez ainda sermos mais resilientes para conseguirmos trabalhar nesse contexto. Eu falo isso como alguém que não está mais todo dia na sala de aula por algum tempo já, mas o Solon convive muito com isso, e ele, por ter feito talvez um trabalho mais na psicologia, no doutorado, ele até tem elementos um pouco mais consistentes para contribuir com a tua pergunta aí. Eu vou contribuir também, João. Eu penso o seguinte, ó, eu tenho uma disciplina que eu estou trabalhando esse semestre na engenharia de produção, que é a empreendedorismo. Tá? Eu vou te dar um exemplo e depois eu vou fechar o que eu quero explicar. Aí o que acontece? Eu disse assim, vocês estão nessa de aula remota, aula síncrona, assíncrona, YouTube, não sei o quê, e eu posto todas as minhas aulas no YouTube. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma prova no formato de vídeo. E aí eu gravei um vídeo, editei o vídeo, coloquei música e tal, agora vocês vão fazer a tarefa do empreendedorismo é vocês surpreenderem o professor e a turma. Vocês acreditam que eu recebi 50 e-mails perguntando o que eles deveriam fazer? Aí eu disse assim, pô, tu tá fazendo uma pergunta para mim que foi exatamente o que eu disse que tu tinha que fazer, que é me surpreender. Né? Então, aí, João, eu vou te falar o seguinte, ó, o que nós temos que pensar? Que esse pessoal, eles têm um universo pela frente, que nós não tínhamos. Nós éramos aqueles cavalos que puxavam carroça, entendeu? A gente não conseguia olhar para o lado. E eles têm um universo inteiro pela frente, só que tem uma diferença. Eles não sabem o que fazer com isso. E aí é que entra o teu papel, entendeu? Então, o nosso papel não é mais ministrar uma aula expositiva, é tentar organizar esse horizonte que esses caras têm pela frente. Eu não sei, tu me falaste que tu é da área de saúde, eu vou te dar um exemplo.
Quando eu trabalhava, eu e o Júlio, nós trabalhávamos lá em Catalão, no campus do interior de Goiás, lá, tem um curso de enfermagem lá. Em determinada situação, uma professora que é enfermeira teve que chamar as meninas, né, e dizer assim, olha, vocês vão voltar para casa hoje e vocês vão colocar uma roupa. Aí, o que ela quis dizer com roupa? Que elas mandaram encurtar os jalecos e tal, e elas estavam indo com um jaleco como se fosse uma mini saia trabalhar no hospital. E aí ela disse assim, pessoal, vocês vão trabalhar com paciente, vocês vão trabalhar com médicos, vocês vão trabalhar com colegas de trabalho, isso não é roupa para ir para um hospital. Então, ela teve que dizer isso para uma estudante de enfermagem. Então, para vocês terem uma noção do dinamismo que é essa juventude, eles são, assim, ó, um turbilhão de potencial, mas eles não sabem o que fazer com isso. A ponto de uma professora ter que dizer o seguinte, minha filha, tu volta para casa, te veste, tu vai trabalhar num hospital. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. Obrigado, agradeço aí pelas colocações. Exatamente isso que é o que a gente observa hoje dos nossos alunos, né? Eles têm exatamente, né, desde a sala de aula. Então, eles estão com o telefone, muitas vezes eles buscam uma pergunta para te fazer, não é nem tanto conhecimento por parte deles, montado, né, naquele momento, mas é algo que eles viram num vídeo no YouTube, ou algo que eles buscaram, né, no momento da aula, uma pergunta, e eles não criam, eles não têm capacidade de autocrítica e nem um senso de produção, né? A produção intelectual hoje ela é muito reduzida. Os nossos alunos leem muito pouco, né? Se a gente vai falar bem a verdade, né? Como o Júlio comentou, falta, né? Literalmente português, matemática e ciência. Tá? A gente cansa de pegar os nossos alunos no estágio, né? O nosso aluno no estágio ele fazer uma consulta em um paciente e ele não saber correlacionar sinal e sintoma e como que ele tem que tratar. São coisas tão simples, entendeu? Como simplesmente, né, dentro da área da engenharia, a gente saber que a peça X se encaixa com a peça Y e você tem que fazer um movimento de uma alavanca exata lá, sabe? Eles não sabem fazer isso, né? Mas agradeço, gente, parabéns aí, principalmente ao Douglas, à Pamela e ao nosso diretor, o professor Lauri, pelo evento, ao Júlio também, ao Sol, muito obrigado aí pelas colocações, tá? E então, paro por aqui também, senão eu falo o tempo inteiro. Pessoal, não sei se tem mais algum questionamento, então. Eu acho que já estamos um pouquinho adiantados, né, pela hora. Professor Lauri, eu não sei se o senhor quer fazer um encerramento mais formal, assim, eu desde logo já quero deixar aqui o agradecimento e dizer que me senti prestigiada com as colocações, sobretudo até com relação ao que o João falou, né, João, porque no mundo do universo jurídico, a situação do nivelamento dos alunos, ela é basicamente um problema muito grande, na medida em que é um instrumento, né, do operador do direito. Então, de fato, de certo modo, dá um conforto saber que todo mundo como o Douglas disse, está na mesma tempestade, embora não no mesmo barco, mas acho que todos nós, né, vamos ter de nos reinventar. E é um pouquinho a metáfora do gato gordo que o professor Solon falou, né? Vamos ter de levar isso aí para frente, né? Então, professor Lauri. Pamela, obrigado. Tá? Eu quero aqui agradecer do coração mesmo pela fala do Júlio, pela fala do Solon, pelas colocações dos nossos colegas, professor Douglas e professor João, e pela própria Pamela. Eu também compactuo assim, ó, com o que vocês disseram, que tudo vai passar pelas pessoas, né? E essas pessoas não são as outras pessoas, somos nós mesmos que precisamos fazer, né? Porque, como foi dito aqui por vocês, ninguém vai vir bater na nossa porta perguntando se nós queremos. Não, nós é que temos que ir buscar sempre, nós que temos que estar buscando. A forma, infelizmente, ou a fórmula, infelizmente, não existe, mas nós temos que ir descobrindo maneiras de a gente buscar, tá? Então, a gente sabe dessas situações de dificuldades que nós vamos passar, que a gente está passando, né? Mas a gente fica feliz porque a fala não é muito diferente também do que a gente pensa, né? Vocês trouxeram as coisas que a gente precisava
de certa forma, ouvir de duas pessoas que fazem parte de uma universidade pública, né? Bem diferente, sob certo aspecto, da nossa, né? Que também, como foi falado, nós disputamos aqui os mesmos alunos, né? Numa região que é uma região pobre, né? E que quem tem condições, muitas vezes eles buscam outras alternativas em outros lugares. Mas nós agradecemos aqui pelo tempo que vocês despenderam, né? Ficamos, assim, felizes por vocês terem realizado essa fala conosco, trocado essas ideias, né? E deixamos aqui um convite, né? Que com certeza bem próximo poderá acontecer, que vocês possam vir nos visitar. Júlio, Solon, quando virem aqui pela região, venham nos visitar, que nós vamos tomar um chimarrão daí, ou uma cerveja mesmo, com esses calorão, né? Então tá, muito obrigado, e parabéns, Douglas, e parabéns, Pamela, por essa organização desse nosso evento. Então. Obrigado, Júlio, obrigado, professor Sol. Grande abraço e esperamos aí vocês aí. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.